fazer para o senhor é o seguinte: hoje a gente vive um mundo totalmente relativizado, né? O certo tá virando errado, o errado tá virando certo, e misturando coisas que não condiz com a nossa doutrina, com os ensinamentos de Cristo, com a verdade. E eu quero fazer essa pergunta para o senhor: dentro do sacramento do matrimônio, qual é o papel do homem e o papel da mulher no meio de toda essa bagunça desse relativismo que está acontecendo no mundo? A igreja, na sua tradição, sempre foi muito claro vendo o papel do homem e da mulher. Claro que não é o papel que as feministas colocam aí, que desmanchou tanta coisa na cabeça dos católicos. Infelizmente, essa ideologia woke, essa ideologia feminista que vem do comunismo, ela tem como condão desconstruir a família, desconstruir os valores ocidentais da família e da fé. A gente sabe disso. Depois de 70 anos, com tanta destruição, a gente foi descobrindo isso e fomos percebendo esse engodo que é jogado contra a beleza do matrimônio, a beleza da família. Não existe civilização consistente sem família. Todo mundo sabe disso. Não tem como você pensar uma civilização sem a consistência da família. Então, o papel tradicional, o papel bíblico do homem na Bíblia é ser o provedor. O homem que dá sustância, fortaleza no seu lar, aquele pai que é amoroso, mas que é respeitoso. E juntamente a esposa, que é a mãe, a rainha do lar, como se diz, aquela que zela dos seus filhos, que educa seus filhos, que zela da sua casa, que zela também do seu marido, formando essa bênção, gerando filhos também para Deus. Só que isso parece ser cafona. Você falar disso hoje, tem que ter coragem para pregar isso hoje na igreja. Eu prego. Não tenho acanho, não. Aqui na diocese nós já temos muitas famílias numerosas. A gente prega contra essa bobagem dos católicos de fechar-se à vida. Então a beleza de um casal é um casal aberto à vida. Eu hoje tive uma experiência muito bonita. Eu encontrei um menino que eu batizei quando pequeno. A mãe era muito minha amiga no grupo dirigente do ECC, eu era padre novo. E ela tinha um problema muito sério de coração, fez uma cirurgia muito complexa naqueles tempos. E e ela sempre confessava comigo, fazia direção espiritual. Era muito doentinha, mas muito ativa na igreja, uma grande mulher. Só tinha um filho, não podia criar mais porque o coração não aguentava. E ela morreu. Eu fiz o velório dela, a missa de Ezequias, o pai ali sentado com o menino pequeno no colo, filho único. Hoje eu encontrei esse menino numa missa da roça. Ele veio aqui não sei quantos quilômetros, quase 500 quilômetros, visitar um pessoal e participar dessa missa e me ver. E ele me trouxe a foto da mãe, do pai. Eu falei, não, mas conheço, eu lembro. Pois é, mas eu sou o filho, né? Fiquei muito emocionado. Ele com a sua santa esposa, 4 crianças e mais um para nascer agora no mês de março, me parece. Já o quinto filho. Uma família simples. Ele, um menino extremamente católico, arrumou uma menina também muito católica, mãe que dedica aos filhos, dedica à formação dos filhos, acompanha os filhos, e ele no trabalho, na luta. Um casal bonito. Esse povo, dessas famílias numerosas, que vai entendendo o que é o casamento, é um pessoal que você não vê eles com depressão, os filhos não caem nessas coisas, muito difícil, porque são educados. Eu tenho um casal que tem 6 filhos, ainda pequenos, que vem à missa, eles sentam num banco grande da igreja, o pai no meio, a mãe mais na ponta, o pai cuida de 3 aqui, a mãe cuida de 3 aqui, e quando o menino começa a torcer, ele só dá um toque no joelho do menino e diz, olhe para a cruz, e basta. Então são famílias muito bem estruturadas, que os filhos olham para o pai e a mãe sabem que são 2 esteios dentro do lar que os governa. E os pais, desculpa eu falar isso, mas eu tenho que falar. Eu não meço palavra dizer aquilo que a igreja sempre nos ensina e que a gente precisa entender. Pai e mãe não precisam de amor de filhos, precisam do respeito dos filhos. Agora, os filhos devem ser amados pelos seus pais. Não é com aquele amor meloso, aquela coisa que é sentimento e que não é amor. O amor firme.
O amor que formata o caráter dos filhos. Quando que um filho deve ter o celular? Quando ele trabalhar e tiver dinheiro para comprar. Agora mesmo na capela eu estava falando com o povo, cuidado, menino de 5, 6 anos lá com um joguinho no celular. Isso é o caminho da destruição da pessoa. Então a gente precisa restaurar o sentido de família. Família, gente, é sofrer. Casamento é sofrimento. Ser padre é sofrimento. Ser católico é sofrer. Ser católico é muito difícil. Eu tenho falado disso esse ano, tirei para falar disso. Ser católico é difícil, porque é a igreja sem a qual não há salvação. Se as pessoas de outras denominações vão ser salvas em razão dos méritos da igreja que celebra o sacrifício de Cristo. Mas ser católico não é fácil. E a igreja católica não obriga ninguém a ser católico. Você é católico se você quiser. A igreja é uma grande proposta do reino, dificílima, viver aquilo que a igreja prega para nós, que a tradição prega para nós, é difícil. Por isso que tem muita gente querendo fazer uma igreja falsa dentro da igreja verdadeira. Uma igreja sem sofrimento. Isso é a Igreja Universal do Reino de Deus que prega isso. Uma igreja sem cruz. Um cristianismo sem cruz. Uma igreja politicamente correta, onde ninguém pode falar nada. Você não pode falar nada contra esse mundo esquisito que está aí. Você não pode criticar nada do paganismo. Você tem que ficar ali falando que Jesus é um elixir, é um perfume, é uma coisa assim, que a gente segue Jesus, mas sem falar que o cristianismo católico, ele é carregar a cruz com Cristo. E a família é um lugar de cruz, mas é um lugar também da festa. É o lugar da Páscoa. Porque é uma família que vive, que carrega seus sofrimentos, suas dificuldades. Eu tenho essa experiência na minha vida. Perdi minha mãe com 11 anos de idade. Minha mãe morreu bonita, linda, com 34 anos, com um câncer que a devorou em 2 anos. Mas a gente não ficou nesse mimimi, nessa coisa asquerosa do vitimismo. Porque minha mãe, antes de morrer, ensinou pra gente: não sejam vitimistas. Aceite a vida, a mãe de vocês vai morrer, vocês têm que aceitar o pai casar de novo. E toque a vida, vocês vão ter sofrimento, mas carrega a cruz. Então, você ter uma mãe que te ajuda a fazer isso é muito bom. Então, eu estou aqui para dizer para vocês: ninguém é obrigado a ser católico. Se você não concorda com o que eu estou falando, não tem problema nenhum. Mas nenhum problema, não vou discutir com você. Fica tranquilo. Você é católico se quiser. Agora, se você quer ser católico, então tem que assumir. Aí é o catecismo vai duro da igreja, é o magistério duro da igreja, é a luta, é a penitência, é a humildade, é a pobreza. A igreja católica não prega para ninguém ser rico. Você devolve o seu dízimo, não é para você ter dinheiro, é para você ter vida espiritual. É o que está faltando no mundo hoje, é a espiritualidade. O Frei Clodovis Boff, que era da Teologia da Libertação, foi meu professor na PUC do Rio de Janeiro em 1983 e 84. Eu tive várias matérias de teologia, um homem muito sábio, mas era TL, era da Teologia da Libertação. Mas sempre foi um homem que tinha a espiritualidade. E ele deixou essa vertente da Teologia da Libertação e escreveu um livro agora, A Crise de Fé na Igreja e a Teologia da Libertação. E ele me convidou para ir no lançamento, que eu gosto muito dele. O livro é excelente, eu recomendo a vocês a ler. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha estante, mas acho que não está aqui. Tem muito livro, mistura tudo, aí não acha. A Crise de Fé na Igreja e a Teologia da Libertação. E aí nós perguntamos a ele: mas professor, o que nós precisamos fazer para superar essa crise da igreja? Ele falou: nós precisamos de uma igreja em subida. O Santo Padre Papa Francisco fala da igreja em saída, essa igreja que vai. Mas essa igreja que vai ao encontro das almas, ela precisa ser uma igreja também que leva as almas para cima. É preciso subir. É preciso sair e subir. É a espiritualidade. E já tem esse livro lançado aí, Por uma Igreja em Subida, do Frei Clodovis Boff. São livros finos, extremamente densos, maravilhosos, que nos ajuda a viver essa realidade. Essa realidade que dá para nós a consciência. Esse mundo é sofrimento. Santa Teresinha diz muito claro, claríssimo.
Viver neste mundo é a mais sofrer. E a salve rainha fala, neste vale de lágrimas. O mundo não é fácil, porque o mundo foi corroído pelo pecado. O pecado de Adão e Eva, ele atingiu todas as estruturas da criação. Até mesmo os animais, tem teólogo que defende isso. Então, é uma situação difícil. E a alegria, o católico verdadeiro, ele não tem prazer. Pode, você tem um prazer, você come um arroz, come uma coisa que você gosta, é um prazer, mas o católico de verdade, ele não vive atrás de prazer, ele busca satisfação, que é diferente. Você dá uma esmola para um pobre, ajudar uma pessoa que sofre, isso te dá uma satisfação. Você cuidar dos seus filhos, chegar à noite exausta, cansada, 5, 6 filhos, mas você tem uma satisfação. Que coisa maravilhosa! Eu sou mãe. Eu zelei da minha prole, dos meus filhos. O pai que chega cansado, moído do trabalho, toma um banho, a esposa está ali, acolhendo, abraçando o marido, beijando o marido, ajudando o marido. E depois as crianças vão dormir, os dois, mesmo cansados, e não vão ali conversar, ter aquele momento íntimo do casal. Isso é a beleza da família. Isso não é um prazer, mas é uma satisfação. Eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Eu cumpro minhas tarefas no casamento. Eu vivo uma vida simples, uma vida humilde, sem vaidade, sem essas coisas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu já conversei com muitas pessoas, já tive muitas experiências de pessoas ricas, muito apegadas, que hoje são pessoas maravilhosas. Isso é muito bom. Tem alguém aqui de fora, benediciones e a Monsenhor e a Padre Benedicione. Muitas graças, Deus lhe bendiga sempre. São pessoas daí da América Latina que estão conosco ou lá da Espanha. Então, é uma bênção, Padre. Casamento é isso. Eu acho que a gente tem que ser na Bíblia, na tradição, naquilo que a igreja pede. E a família não precisa ter essa preocupação. Se você tem dom de fazer bons negócios, trabalhar, prosperar, ser rico, seja rico. Eu tenho várias famílias ricas que vivem um sentido também de pobreza, de despojamento, muito bonito. É, vivendo essa graça maravilhosa de servir, de fazer bem a sua família, de ser aberto à vida, de lutar contra o pecado e etc. Porque o pecado, ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa satisfação. O pecado é enganação, engana. O pecado te leva, o demônio te leva ao pecado, depois zomba de você, na sua consciência, te colocando peso na consciência, e quando você alói para ir confessar, o diabo te tenta de novo para você voltar ao vômito, voltar ao pecado. O pecado é uma desgraça que nós devemos lutar contra ele todos os dias.